fazer uma revisão aqui sobre doenças glomerulares. A gente vai falar sobre síndrome nefrótica, síndrome nefrítica. E o básico é isso. São 60 flashcards para a gente revisar. Qual a tríade clássica que define a síndrome nefrótica? Proteinúria, hipoalbuminemia e lipidúria. Proteinúria nefrótica, hipoalbuminemia e edema, não é lipidemia. Então vamos melhorar esse. Qual o valor de corte para a proteinúria nefrótica em adultos? 3,5 gramas por dia, se não me engano. Exatamente 3,5 gramas por dia. Lembrando que aqui eu não vou nem decorar tudo, né? Só para entender. Se eu souber mais ou menos, não precisa ser com as mesmas palavras que estão aqui no flashcard. Qual o valor de corte para a proteinúria nefrótica em população pediátrica? 50 mg quilo por dia. 50 mg quilo por dia ou 40 mg metro quadrado por hora. Qual o nível de albumina sérica define hipoalbuminemia em adultos nefróticos? Não lembro. Valores é muito difícil de decorar. 3,5 gramas por decilitro. Quais são as duas manifestações laboratoriais frequentes associadas à síndrome nefrótica, além da tríade definidora? Síndrome nefrótica eu tenho lipidúria, hiperlipidemia, dislipidemia e lipidúria. Isso. Quais são os três componentes da manifestação clínica laboratorial da síndrome nefrítica? Hipertensão arterial, edema e proteinúria, edema, hipertensão arterial e hematúria glomerular, certinho. Como se define laboratorialmente a hematúria glomerular? Quantas hemácias por campo? Como se define laboratorialmente a hematúria glomerular? A urina em cor de Coca-Cola, mas quantos? Presença de dismorfismo eritrocitário ou cilíndricos hemáticos? Tá. Qual é a causa mais comum de síndrome nefrítica na infância? A causa mais comum de síndrome nefrítica é pós-streptococcus, glomerulonefrite pós-streptocócica. Qual o patógeno responsável pela glomerulonefrite pós-streptococcus? Beta-hemolítico do grupo A? Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Qual é o tempo médio de latência da GNPE após uma faringoamidalite? Nossa, tempo é horrível. 7 dias, de 1 a 3 semanas, tipicamente 2 semanas. Qual é o tempo médio de latência da GNPE após uma infecção cutânea da piodermite? Um pouquinho mais, 3 a 5, 3 a 5, 2 a 4, 3 a 5, 3 a 6 semanas. Só que eu só vou entender que na piodermite o tempo de latência é maior do que na faringoamidalite. Qual a fração do complemento tipicamente reduzida na GNPE? C3. Fração C3 do complemento. Isso aqui é importante para fazer diagnóstico diferencial. Então, na glomerulonefrite pós-streptococcus tem fração C3 do complemento consumido. Com anticorpo anti-streptocócico tipicamente não se eleva após infecções cutâneas na GNPE ou ASLO anti-streptomizina. Qual anticorpo anti-streptocócico tipicamente não se eleva após infecções cutâneas? Se é cutânea, o ácido não se eleva. A síndrome de Alport manifesta-se clinicamente com hematúria e quais alterações renais? Nossa, hematúria, surdez neurosensorial, manchas na retina e lenticônio anterior. Qual a principal diferença na evolução para a doença renal crônica entre doença membrana fina e síndrome de Alport? Não sei nada disso. A membrana fina não evolui para DRC, enquanto a Alport sim. Beleza. Vou colocar que não sei. Diferencia a latência da nefropatia por IgA em relação à GNPE.
Eu acho que por IgA, qual que é mais rápida? Bom, se a GNP é de 2 a 4 semanas, será que IgA é antes? Acho que eu vou colocar IgA como mais súbito do que GNP é. A IgA ocorre dias após a concomitantemente sinfaringítica, enquanto a GNP ocorre semana. Então a IgA é precoce. Então a latência da nefropatia por IgA é precoce, ela acontece mais rápido pós-infecção do que a GNPE. Então, fechou. Qual a alteração do complemento esperada na nefropatia por IgA na doença de IBG? Será que não tem? Não tem consumo de complemento? Nenhum. Complemento normal. Fechou. Qual é o achado característico na imunofluorescência da biópsia renal da nefrite lúpica? Nossa. Não sei. Depósito full house com positividade para IgG, IgM, IgA, C3, C4. Não sabia dessa. Qual classe da nefrite lúpica? Qual classe da nefrite lúpica correlaciona-se clinicamente com uma síndrome nefrótica pura? Não sei. Classe 5 membranosa. Não sei. Classe 5 membranosa. Quais classes da nefrite lúpica são chamadas de proliferativas e cursam com consumo de anti-DNA positivo? Não sei. Classe 3. Não vou decorar isso. Qual a principal causa da síndrome nefrótica primária na infância? Por lesão mínima. Doenças de lesões mínimas. Qual o achado patognomônico das doenças de lesões mínimas da microscopia eletrônica? Nenhum. Você vai ter alterações mínimas podocitárias, fusão ou apagamento dos processos podocitários. Por que a doença de lesões mínimas recebe esse nome? Eu acho que expliquei, porque o glomérulo parece inalterado ou minimamente alterado na microscopia óptica. Com a droga de escolha para tratamento inicial de doenças de lesões mínimas? Corticoides. Corticoides sistêmicos, prednisona ou prednisolona. Cite 2 gatilhos comuns para a recidiva das lesões mínimas. 2 gatilhos comuns para a recidiva das lesões mínimas. Infecções virais, doenças de vias aéreas superiores e vacinação. 2 gatilhos comuns para recidivas da doença de lesões mínimas. Infecções virais de vias aéreas superiores e vacinação. Qual a principal causa da síndrome nefrótica primária em adultos jovens negros? Nossa, que específico! Adultos jovens negros. Pior que eu não sei. Glomerulosclerose segmentar focal. Não sabia dessa. Diferencia o termo focal, segmentar. Focal é em parte do glomérulo, segmentar é todo o glomérulo. Focal atinge parte do glomérulo, segmentar atinge parte das alças capilares de cada glomérulo. Fechou. Cite 3 causas secundárias de GESF em relação à situação de mal adaptativas. Obesidade, rim único, redução de massa renal e anemia falciforme. Não sei. Qual infecção viral está fortemente associada à variante colapsante GESF? HIV. Vírus da imunodeficiência humana. Qual a principal causa da síndrome nefrótica em caucasianos acima de 40 e 50 anos? What the hell is going on? Qual a principal causa da síndrome nefrótica em caucasianos? Membrana proliferativa. Glomerulopatia membranosa. Qual o anticorpo marcador da forma primária da glomerulopatia membranosa? IgA? Não. Anticorpo contra o receptor fosfolipase A2. Anti-PLA2. Cite 3 condições secundárias associadas à glomerulopatia membranosa. Nossa senhora, difícil. Hepatite B, neoplasias, uso de AINES. A peritonite bacteriana espontânea. Peritonite bacteriana espontânea na criança nefrótica é causada calma, gente. Streptococcus pneumococcus.
Por que pacientes nefróticos apresentam maior risco de fenômenos trombólicos? Porque devido à perda urinária de antitrombina 3, proteína C e S, associada ao aumento fibrinogênio. Qual a principal medida farmacológica de nefroproteção para reduzir proteína na síndrome nefrótica? O uso dos IECAs e BRAS. Uso de inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores de angiotensina. Como os IECAs e BRAS reduzem proteinúria mecanicamente? Qual é a função do IECA e do BRA? Vasodilatação das arteríolas eferentes, então diminui a pressão dentro do glomérulo. Promove vasodilatação da arteríola eferente, reduzindo a pressão de filtração glomerular. Fechou. A presença de anticorpos anti-MBG com padrão linear da imunofluorescência gera qual diagnóstico? Nossa! Membrana proliferativa? Não, síndrome de Pasteur. Sabia dessa. Qual a manifestação clínica da síndrome de Pasteur? Cara, eu coloquei 2 PDFs aqui que tem outras doenças glomerulares, mas o meu foco era estudar síndrome nefrótica e nefrítica, principalmente em pediatria. Glomerulonefrite rapidamente progressivas. Isso aqui eu vou deixar como sei, eu não quero saber disso. Na biópsia renal, com achado de birrefringência verde maçã sob luz polarizada após coloração com vermelho do com. Nossa senhora, difícil. Qual a característica típica do tamanho da ultrassonografia aumentado ou mesmo tamanho? Nesse tamanho aumentado. Quanto tempo o consumo de C3 deve persistir na GNP antes de iniciar a necessidade de biópsia renal? Mais de 8 semanas. Quanto tempo o consumo de C3 deve persistir na GNP antes de iniciar a necessidade de biópsia renal? Mais de 8 semanas. Quais as duas principais etiologias de síndrome nefrítica que não consomem complemento? Síndrome nefrítica que não consome complemento. Nefropatia por IgA e vasculite crônica associadas. Nefropatia por IgA e vasculite crônica associadas. Qual glomerulopatia nefrítica está classicamente associada à infecção pelo vírus da hepatite C? Crioglobulinemia, nem sei o que é isso. Qual a indicação de biópsia renal em crianças com síndrome nefrótica quanto à idade? Nossa. Menores de 1 ano ou maiores de 10 anos. Qual a indicação de biópsia renal em crianças com síndrome nefrótica? Menores de 1 ano ou maiores de 10 anos. Por que moléculas de carga negativa, como albumina, são repelidas na barreira de filtração glomerular? Por causa da carga negativa dos glomérulos. Proteína de carga negativa no glomerular. Negativo com negativo se repelem. O que define glomerulonefrite rapidamente progressiva? Achado histológico de crescentes em mais de 50% dos glomérulos e perda rápida de função renal. Qual a método de controle pressórico preconizada para pacientes com gesto menor que 2/8? A base de 125 por 35. Não vou decorar isso aqui não. O edema na síndrome nefrótica é tipicamente descrito como generalizado, mole com cacife positivo, insidioso, mole, sinal de cacife positivo, podendo atingir a nasarca. Qual a principal complicação infecciosa primária do líquido acítico em crianças nefróticas? Peritonite bacteriana espontânea. Qual a principal complicação infecciosa primária do líquido acítico em crianças nefróticas? Peritonite bacteriana espontânea. O consumo das frações C3 e C4 do complemento é característico de quais doenças glomerulares? Síndrome nefrítica, nefrite lúpica e crioglobulinemia. Na síndrome nefrótica, o que causa hipocalcemia, que não é induzida apenas por hipoglicemia, perda urinária de 25-hidroxivitamina D. Qual
Qual a tríade clínica que sugere peritonite bacteriana? Recorrente com comitante de infecções virais sugere nefropatia bronquial, siderurgia. Cinco vezes. Qual o tratamento farmacológico para peritonite bacteriana em crianças? Ceftriaxona, cefalosporina, terceira geração. Cilindros hemáticos. Corpos gordurosos ovalados, cilindros hemáticos. Sim. A nefropatia de refluxo e a displasia renal são causas. A nefropatia de refluxo e a displasia renal são causas secundárias. Qual a principal causa de morte em pacientes com síndrome nefrótica cardiovascular? Infecções. Pronto, vamos praticar de novo. Apenas cartões que eu errei. Qual é a tríade clássica que define síndrome nefrótica? Edema, proteinúria nefrótica, hipominemia e edema. Qual nível de albumina sérica define hipominemia em adultos menor do que 3 gramas por decilitro? Qual a principal diferença na evolução para doença entre doença de membrana fina e síndrome de Alport? Membrana fina não vira do RC. A síndrome de Alport vira. Qual achado característico da imunofluorescência? Depósito full house, IgM, gás. Qual classe da síndrome lúpica correlaciona clinicamente com uma síndrome nefrótica pura? Classe 5, membranosa. Qual classe de nefrite lúpica são chamadas proliferativas e cursam? 3 e 4. Existe 2 gatilhos comuns para recidivas das infecções virais e vias aéreas superiores de vacinação. Qual a principal causa da síndrome nefrótica primária em adultos jovens negros? A GESF. 3 causas secundárias de GESF na associação mal adaptativa: obesidade, rim único, redução de massa renal e anemia falciforme. Qual a principal causa da síndrome nefrótica causiana? Membranosa. Qual o anticorpo marcador da forma primária da glomerulopatia membranosa? Anticorpo contra o receptor alfa-2. Existe 3 condições secundárias da glomerulopatia membranosa: hepatite B, neoplasia de órgãos sólidos e uso de ARNS. A peritonite bacteriana espontânea na criança. Streptococcus pneumoniae, pneumococo. A presença de anticorpos anti-MBG com padrão linear na imunofluorescência de síndrome de Wood-Brewster. Quanto tempo o consumo de C3 deve persistir antes de indicar a necessidade de biópsia? 2 semanas? Ou 8 semanas? Quais as 2 principais etiologias da síndrome nefrítica que não consomem complemento? Nefropatia por IgA e vasculite Zanca. Qual glomerulopatia nefrítica está classicamente associada à infecção por hepatite crioglobulinemia? Qual a indicação de biópsia renal em crianças com síndrome nefrótica menor que 1 menor que 10 anos? Qual a principal complicação infecciosa do líquido acítico em crianças? Peritonite bacteriana espontânea.
pelo pneumococo. O consumo das frações C3 e C4 do complemento característico de doença nefrite do crioglobulinemia. Qual o achado de microscopia? Qual o tratamento farmacológico para período bacteriano? Ceftriaxona. Infecções. Opa! Infecções. Nascimento nefrótico pediátrica. Corticoterapia. Pronto. Oito semanas. Fechou, é isso. Conseguimos revisar aí com flashcards esse assunto tão importante, né? As glomerulopatias. Apenas uma revisão, não significa que uma indicação de tratamento ou nada parecido. Se você precisar de ajuda, procure o seu médico, porque aqui a única intenção é a gente estudar utilizando metodologias ativas, principalmente os flashcards. Um grande abraço.